Olá, gente. Bom dia. Aqui é o presbítero Walt, mais uma vez. Quero te convidar para junto nós aprendermos alguma coisa da parte de Deus e entendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por Ele nos dar mais esse dia de quinta-feira, por Ele nos dar mais o privilégio de nós contemplar mais um dia. Também agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Quero continuar sendo grato a Ele por cada segundo que Ele nos der. Gente, que Deus possa realizar o desejo de cada coração conforme o querer de Deus. Porque nós sabemos que os projetos nós fazemos os planos, projetos, mas o único que executa, que tem poder de executar todos os planos e projetos, é Deus. Deus, Ele é quem tem o poder de realizar tudo em nossas vidas. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. Que nem hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe vai fazer 81 anos, e dizendo para ela que nós estamos vivendo numa era em que a nação, nós seres humanos, só pensa em nos dar bem, em melhorar de vida financeira, mesmo não entendendo o risco que muitas das vezes nós corremos por tomar atitude impensada. Assim, como esta palavra o Senhor define. Às vezes nós fazemos as coisas por impulso. Chegou aquela vontade de fazer, então faz, sem medir as consequências, sem observar o que é que aquilo pode ocorrer com o passar do tempo, aquela decisão que nós tomamos de fazer aquele algo por nós mesmos, sem pedir a Deus, de repente acontece de nós nos machucar, aí vamos botar a culpa em Deus. Vamos botar a culpa em Deus, porque tudo o povo já quer logo culpar alguém. Então, quando não vai bem, quer culpar Deus. E quando vai bem, se esquece de Deus. É uma coisa muito, muito, assim, eu não sei nem explicar como nós somos. Mas nós sabendo que muitas das vezes sofremos
pelas nossas decisão e atitude. Antes de nós fazer qualquer coisa, nós temos que nos sentar e analisar se aquilo que nós vamos fazer realmente é aquilo que vai ser bom para nós, mas não é um bom só naquele momento. Nós temos que entender e perceber e procurar ver se aquilo vai continuar sendo bom para a gente até o fim da nossa existência. Ou se aquilo vai ser bom só naquele momento e depois vem as consequências. Não existe isso. Da gente tomar uma decisão, não procura fazer os cálculos como um construtor. Eu sou construtor, trabalhei muito em construção, de empreiteiro, de pedreiro, e eu entendo um pouco de construção. Você vai fazer uma construção, você tem que fazer a conta da ferragem que você vai gastar, desde a fundura que você vai fazer, a sua fundação, até o término da sua obra, que altura vai ficar. Porém, se você fizer os cálculos e não fizer os cálculos certos, a sua construção ou vai parar na metade, ou menos da metade, ou só começou e parou. Então, vai trazer consequência para você no dia seguinte, no futuro. Então, as mesmas coisas são as nossas decisões sobre nós, no nosso dia a dia, para que nós não venhamos nos arrepender. Tomamos uma atitude errada e fomos machucados, aquele machucado causou um ferimento grande, aí vamos culpar quem? Deus. Porque não sara, porque estou passando por isso, porque isso aconteceu, porque Deus não está mais me vendo, Deus não está me enxergando. Eu digo por isso, meus amados, sabe por quê? Porque eu também passo por essas coisas. Não é porque eu estou aqui falando com você que eu também não possa errar. Errar é uma coisa corriqueira do nosso dia a dia. Mesmo eu sendo um analfabeto, que eu sou analfabeto, eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho. Meu estudo e meu colégio, minha caneta era um enxado, uma foice, uma pá, um picareta, uma chibanca, até os meus 15 anos de idade. Depois foi que eu resolvi, com 13 anos resolvi trabalhar de servente, com 15 anos já tinha aprendido, já comecei a construir casa. Mas no começo, meu pai, desde 7 anos, que me criou dentro dos matos, fazendo carvão. Então, eu conheço um pouquinho dessas coisas. Então, nós temos que pensar, antes de nós fazermos, o que vai acontecer, ou será que isso que eu estou fazendo é aquilo que Deus quer que eu faça, ou eu estou tomando atitude por mim mesmo? Quantas pessoas não têm se machucado? Quantas pessoas não têm praticado algo concluído e depois está sofrendo sem poder sair daquele deserto em que ele mesmo procurou entrar naquele deserto, naquele problema. Então nós temos que entender o que Jesus Cristo quer que nós façamos é viver em obediência na sua palavra.
A obediência a Deus faz com que nós, tudo que nós formos fazer, nós procure primeiro entender a Escritura. Este livro, tem pessoas que dizem que ele fechado é um livro comum e aberto é Deus falando. Não, eu não concordo que ele fechado é um livro comum, porque ele fechado sempre vai ser uma Bíblia. É como um livro de história que é escrito para as crianças estudar. Ele fechado vai ser o livro de tal história. Não é um livro qualquer, vai ser de tal história. Então esse aqui é o livro que conta a nossa existência desde o princípio. Quando a Bíblia fala desde o princípio do mundo, como fala aqui na palavra de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, isso aqui, essa palavra, ela é a bússola que nos guia até o fim do mundo, até o fim da geração. Ela é o nosso guia, ela é nosso professor, ela é quem faz com que nós venhamos, antes de tomar qualquer atitude, orar a Deus para entender se realmente é aquilo que a gente queremos. Porque muitas das vezes tomamos atitude errônea e vai nos causar problema. Eu sempre digo para as pessoas, mesmo eu às vezes praticando erro, porque eu erro, às vezes você pode até dizer, mas presbítero, como é que você pode dizer que você erra? Você é um presbítero, é um homem que prega a palavra. Ei, mas não é porque eu prego a palavra que eu não erro. Eu tenho uma frase comigo que eu digo o seguinte, eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas eu quero que você me aponte um ser humano na Terra que nunca soltou uma mentira. Um ser humano na Terra que nunca soltou uma mentira. Porque se ele disser que não soltou, já começa a ser a primeira mentira. Ou praticou um pecado. Eu quero que diga qual ser humano na Terra nunca pecou, nunca praticou um pecado. E nós sabemos que mentir também é pecado. Porque se alguém disser que não, e nunca fez isso, nunca praticou esse ato, ele está fora da palavra de Deus. Eu tenho essa palavra comigo que eu digo assim, não sei se alguém vai concordar comigo. Eu digo esta frase, seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Pode ser que o povo, pode ser que muitos, pode ser que venha ficar contra mim, né? Eu não minto, eu não faço, eu nunca menti. Será que você nunca mentiu? Será que você nunca errou? Nunca pecou? Será que você nunca praticou um deslize? Ou você é de louça, ou você é de barro. Porque se for ser humano, erra, vacila. Não, mas o pastor presidente de tal, é um santo homem de Deus. Santo é Deus.
e Jesus Cristo. Santos são eles. Nós somos adoradores do Senhor. Eu estou falando isto porque ontem eu estava na feira e encontrei algumas pessoas que falaram para mim que nunca errava, que nunca errou, que nunca praticou pecado algum, que nunca mentiu. Isso não existe, gente. Com uma certa vez eu encontrei com uma professora e ela disse para mim: já perguntei a vários pastores, agora pergunto a você, presbítero Walter, por que eu sofro tanto? Eu tinha tudo, terminei perdendo tudo, hoje me encontro numa situação difícil, já perguntei a vários os pastores e eles vieram com conversas que não tem nada a ver, umas conversas tola, e eu quero a real resposta, o porquê que eu estou passando isso que eu estou passando. Era uma professora, não é uma professora de primeiro grau, é uma professora acadêmica mesmo, uma professora que estudou, está pronta para formar qualquer aluno. E eu, como um analfabeto, olhei para ela e disse: e por que você pergunta a mim se você já perguntou a homens que têm formação, homens que têm estudo, homens que estudaram, homens que... Ela disse: porque nenhum soube me dar uma resposta convincente. E eu, olhando para ela, firmei o pensamento no Senhor e disse: Deus, no meu pensamento, eu agora não sei o que dizer a esta mulher. Aí veio essa frase na minha mente: de que se queixa o homem? Quando a Bíblia fala de que se queixa o homem, envolve todos os seres humanos da face da terra. De que se queixa o ser humano? De que se queixa? Porque se nós formos observar, Deus manda o sol, Deus ordena o sol, Deus ordena a lua, as estrelas, a chuva, o vento, ordena a terra, tudo para a nossa, ordena as águas, tudo para a nossa sobrevivência. E ele disse para o homem no começo do mundo, depois que o homem errou, cometeu o primeiro vacilo, o primeiro erro, e depois quis culpar a mulher, que a mulher não tem nada a ver com o erro do homem, ele errou porque quis, porque estava naquele momento fraco, digamos assim. Aí quis culpar Deus porque Deus fez a mulher e deu ao homem para o homem cuidar. Se ele fosse um homem de atitude, na hora que ela ofereceu para ele aquele fruto, ele tinha dito: eu não vou comer, porque Deus ordenou que nós não comesse e não comia. Mas ele se deixou levar. Criou nele ali uma vontade carnal para saciar algo da carne. E começou a primeira desobediência ao Senhor. E por isso, hoje,
existe pessoas que ainda abre a boca e diz que nunca errou, que nunca pecou, que nunca mentiu, que nunca falhou. Eu, particularmente, erro todo dia, peco todo dia e falho todo dia. A diferença é que quando eu percebo que errei, eu corro e peço perdão ao Senhor. Eu conversando com esses personagens ontem na rua e um senhor já de 80 anos disse que nunca, porque eu falei para ele que o Deus que domina o mundo nos dias de hoje é o dinheiro. Pessoas vão ficar abaladas, ou pessoas vão ficar zangadas, ou não sei. Mas o Deus que domina não é só católico, não é só, não. É toda a humanidade. É toda a humanidade. É uma ganância por dinheiro. Ah, presbítero, mas você também não corre. Não, eu corria e corro, mas não é desesperadamente ou passando por cima de alguém, atropelando, matando, derrubando, machucando, para mim dar bem. Não. O que eu tenho já é suficiente para a minha existência. É comer 3 refeições por dia, fazer um lanchinho à tarde, 4, 5 camisas no guarda-roupa para usar. Eu só tenho um corpo. Para que eu ter 200, 300 mudas de roupa? Se você tem, amém, mas eu não estou falando que você tem. Eu estou falando da ganância dos seres humanos, que às vezes chega até a mentir para se dar bem na vida. Eu digo porque eu já passei por situação de alguém mentir e me derrubar, tentar me derrubar com mentira, para tentar se dar bem, para tentar ganhar dinheiro. Pessoas que praticam tudo para enriquecer, para ganhar dinheiro, para melhorar de situação financeira, para dizer, mostrar para a sociedade que tem. Então eu só estou falando isso porque ontem eu encontrei pessoas deste nível, que tudo para eles é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é possuir, é ter objeto, é ter carro, é ter casa, é ter... Gente, eu trabalhei um bocado de tempo fazendo reforma nos cemitérios. Eu nunca encontrei saco de ouro, nem dinheiro, nem diamante, nem moto, nem carro, nem casa, nem nada em Catatumba. Só restos mortais. Nós somos pó. E para o pó nós vamos nos tornar. Tem pessoas, muitas pessoas que diz que serve a Deus, que pratica a verdade, que anda na verdade, mas passa, se possível, 24 horas correndo atrás de dinheiro e não tira nem 10 minutos para agradecer a Deus.
sabendo que tudo isso na terra é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Cada vez mais que você enriquecer materialmente, você se afasta do Criador. Não que ele não queira que você tenha, mas são raras as pessoas que se contenta, agradece e fica uma vida agradando a Deus. Sempre vão correr atrás de mais. E esse personagem que eu encontrei ontem, essas pessoas, o que me deixou mais preocupado com eles foi eles dizer que não mentia, que não praticava erro, que não. Se a própria Bíblia fala que se nós dissermos que não erramos, que não pecamos, nós somos mentirosos e não há verdade em nós. Na Epístola de João, versículo 8 e versículo 9 e o 10 do capítulo 1 da Epístola de João. Nós vamos ver também mais à frente, em outras partes da Bíblia, falando sobre o pecado. E eu falando para uns personagens que o único homem que não pecou, o único homem que se humanizou, veio para a terra e não pecou, se chama Jesus Cristo. Ele sim foi o único que veio, cumpriu tudo o que veio cumprir, sem falha, sem erro. Mas o resto, todos nós somos falhos, cheios de defeito. Eu sei que vai ter pastores, que vai ter ministros, que vai ter homens que vai dizer que eu estou errado. Ele me prove na Bíblia se eu estou errado. Porque a própria Bíblia fala, se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos e não há verdade em nós. Jesus Cristo disse na sua palavra que todos quanto vieram antes de Jesus erraram. Pecaram, vacilaram. Eu só quis trazer essas palavras porque muitas das vezes eu encontro pessoas culpando Deus por tudo que acontece nas suas vidas. Por tudo que acontece nas suas vidas, eles querem culpar Deus. É como tem pessoas também que tudo que acontece, ele diz que é o inimigo. Eu não estou defendendo, não vou defender o inimigo nessas palavras, mas nem tudo que acontece é ele. É nós que procura ele. Quando nós queremos praticar algo horrível, algo que a Bíblia abomina, é nós que estamos querendo servir a ele. Não é ele, é nós que erramos. Então, por isso que eu digo, tudo que você for fazer, você tem que procurar entender que tem a consequência no dia seguinte. Tudo que você for fazer tem as consequências no dia seguinte. Então, procura praticar o bem. Procura andar na verdade. Procura buscar mais a Deus.
Procura fazer mais aquilo que agrade a Deus, para que te vá bem na vida. Honra teu pai e tua mãe. Os maridos honrem as suas esposas. As esposas honrem os seus maridos. Os filhos honrem os seus pais honram os seus filhos. Honra pai e mãe. Mas os pais também têm que honrar os seus filhos. E assim sucessivamente, tudo vai bem. Eu ia conversando dentro do ônibus com a senhora e falando sobre família. A criação de hoje está um caos. Filho não respeita pai, pai não respeita os filhos, e é aquela coisa terrível. Não tem mais respeito, não tem pudor, não tem mais aquela coisa. É de todo jeito. Se o filho não ama o pai e a mãe, que está mais o pai e a mãe, que foi quem botou eles no mundo, como vai honrar a Deus? Se tu não honra teu irmão, que vê todo dia, como vai honrar a Deus? Como tu vai honrar a Deus se tu não honra teu pai e tua mãe? Se nós não cumprir as nossas obrigações aqui na terra com nossos irmãos, que vemos todos os dias, como nós vamos cumprir com Deus, que nós não vê Deus, apenas sente Deus? Como vamos honrar a Jesus se nós não honramos nem a nós mesmos às vezes? Então todas essas coisas é para nós refletir e começar a entender quem é que manda, quem é que nos rege no nosso dia a dia. Alguém pode até dizer, hoje o presbítero amanheceu o dia gravando este vídeo, se eu fosse ele eu nem gravava. Eu gravo, porque a coisa está ficando difícil. O povo não está entendendo que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Nós estamos chegando no final dos tempos. E Jesus Cristo, desde o princípio, desde o começo, que a palavra de Deus vem nos advertindo. Quando Deus disse a Adão, lá no princípio, de toda árvore come, só não come dessa, porque certamente morrerás. Deus não estava falando ali da carne, Deus estava falando do Espírito. Porque eles viviam dois seres nus ali, não entendiam, não sabiam o que era pecado. Era isso que Deus estava falando para eles. E desde o princípio que o homem, os seres humanos, nós seres humanos, tenta desobedecer a Deus, insiste em desobedecer a Deus, ou não. Ou nós obedecemos. Porque se achar que pegar uma Bíblia e levar debaixo do braço, ir para a igreja e orar e pregar, isso aí é obedecer a Deus? Será que é só isso? A palavra fala em testemunho. Existia uma mulher que ela via sempre o profeta passando e um dia ela disse para o marido, este homem é um santo homem de Deus, vamos fazer uma casinha, um quartinho, um puxadinho, convidar ele para quando ele vir dormir nesse puxadinho, porque elas entenderam e reconheceram que ele era um homem de Deus. Então nós temos que mostrar ao mundo para que nós estamos no mundo.
não é apenas para preencher o mundo. Nós não estamos aqui na Terra apenas para preencher ou fazer volume. Não, nós estamos aqui para testificar da bondade, da misericórdia, das maravilhas e do poder do Senhor. Você não encontra mais as pessoas pregando o Evangelho de Cristo. Você encontra hoje nas congregações os homens pregando o Evangelho do dinheiro. Só é o mais que prega é dinheiro, é prosperidade, é riqueza, é todas essas coisas. Mas salvação, ninguém vê falar em obediência ao Senhor, em adorar ao Senhor, obedecer a Ele. Nós não vemos mais as pessoas falando, preocupado. Estes quatro livros do Novo Testamento estão esquecidos. Aí ele se aprofunda no Velho Testamento, onde os homens cobravam, eles fizeram a lavagem cerebral na cabeça das pessoas e querem dinheiro das pessoas de todo jeito. Isso aqui não existe, isso aqui. Eu quero que qualquer um estudioso me prove na Bíblia aonde está escrito no Velho Testamento que os homens trabalhavam nas indústrias na época de Moisés, naquela época antiga, recebiam o salário deles em folha de pagamento, boleto ou em cédula, e trazia o dízimo de 10% e dava para eles. Que firma era essas que tinha na época? Que indústria era essas? Qual era as construtoras de carro? Que firma era? Aonde está escrito isso? Porque o que está escrito é que era alimento. E era para levar para a casa do Senhor, para que ninguém passasse fome, para que ali fosse usado a benefício do povo de Deus e da reconstrução e da construção do templo. Não era para enriquecer homem, o filho de homem. Não era para o bel prazer em que se encontra hoje, obrigando as pessoas a passar fome, obrigando as pessoas a deixar de cumprir com as suas obrigações nos seus lares. E muitos estão sendo enganados. Eu não me importo que A e B, que fique com raiva, fique zangado, não. Eu quero que me provem na Bíblia. Onde é que existe esse negócio desses 10%? Onde é que está escrito isso? Se for falar sobre aquele casal que foi fulminado, que foi mortos. Mas eles não foram mortos porque não trouxeram o dízimo, eles foram mortos porque mentiram. E se você está mentindo, você vai pagar o preço. Você pode ser o maior pastor, mais conhecido do mundo. Mas você está mentindo, você vai chegar um momento de pagar o preço. Você vai pagar o preço por estar enganando as pessoas inocentes. Trabalhar e viverás com o suor do teu rosto. É o mandamento do Senhor. Sou analfabeto, mas não sou tolo. E aqui Jesus Cristo ele fala abertamente, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, quer dizer, é em nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo que estão usando para enrolar as pessoas, para que as pessoas fiquem temeroso a eles, usando o nome de Jesus Cristo, usando a palavra de Deus para extorquir as pessoas. Mas Jesus está aqui
Ele está falando na sua palavra. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Tudo eles botam o nome de Jesus para iludir as pessoas. Eles não pregam mais que as pessoas têm que aceitar Jesus. Eles querem casa cheia, como casa de show. Quanto mais ingresso vende, mais eles querem vender. Hoje não se encontra mais um lugar para você adorar que não fale em dinheiro. É como casa de show. Quanto mais ingresso vende, mais eles querem vender. Quero que me prove. Aonde está escrito que é obrigado trazer esses 10%? Na época nem nesse negócio de 10% tinha. Eu quero que ele me mostre. Porque Jesus, quando eles querem usar aquela parte do peixe, quando Pedro chega até Jesus e diz que aquele homem, na época, aquele rei, queria cobrar os seus tributos, Jesus vai e manda que Pedro vá pescar, que vai pegar um peixe e vai ter aquela moeda para dar o tributo. É isso que eles querem usar. Eles querem usar essas partes para inebriar as pessoas. Mas eu quero parar e quero dizer para você, todas essas pessoas que praticar tal coisas, pode ter certeza do que eu vou falar agora. Um dia, eles vão pagar, vão prestar conta a Deus de tudo quanto eles praticam, em nome de Jesus. Colocando o nome de Jesus para amedrontar as pessoas. Colocando a palavra para deixar as pessoas sem saída. Mas eu vim aqui para falar a respeito da porta. Você que pratica essas coisas, você acha que você vai entrar por a porta? Aqui está escrito assim, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte é ladrão e salteador. João capítulo 10, versículo 1. É por essa porta. É sobre essa porta que eu quero falar com você. É sobre essa porta de entrada que eu quero trazer para você nesse dia de quinta-feira. E quero dizer para você que não existe outro meio de você ser salvo a não ser aceitar Jesus como teu Salvador. Quando se fala em aceitar Jesus,
Uma certa vez eu estava no hospital, dirigindo uma campanha evangelizadora, e tinha um certo homem que estava muito mal em uma cama. A situação dele estava precária, e eu cheguei até ele e disse: você sabia que Jesus te ama e Ele está te vendo? Ele está contemplando o teu choro e o teu sofrimento? Você sabia que Ele pode fazer com que você se levante desta cama e te dê uma vida de gozo, cheio de saúde? Ele, com os olhos cheios de lágrimas, disse: eu sei. Eu digo: você crê que Ele pode agora te restaurar e trazer a tua saúde de volta? Ele disse: eu creio. Eu digo: você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Ele disse: eu quero. Levantou a mão e disse: eu quero. As irmãs, irmãos, tudo começaram a chorar e glória a Deus, e glória a Deus. Aí eu fui e perguntei a ele: você sabe a palavra aceitar Jesus como seu Salvador? O significado desta palavra? Aí ele disse: não. Não só é aceitar e pronto. Eu disse: não. Tem pessoas que ainda hoje estão dentro da congregação há mais de 40 anos e ainda não entenderam o que é aceitar Jesus como teu Salvador. Pessoas podem dizer: agora eu quero ouvir o que é que esse presbítero vai dizer. Ele já conversou tanta abobrinha. Será que o que eu falei é abobrinha? Olha, aceitar Jesus como teu Salvador, eu falando para ele, não queira aceitar só para ele lhe curar. E não queira aceitar só para dizer assim: eu sei o que Jesus vai me curar, e depois eu posso praticar de novo. Se você estiver pensando isso, que eu não sei se você está pensando, ou se está aceitando agora só por emoção, para que Deus tenha misericórdia de você, não aceite. Mas eu quero te explicar. Aceitar Jesus como teu Salvador é ser transformado em uma nova criatura e negar a si mesmo. Sabe o que significa negar a si mesmo? Negar a si mesmo é se distanciar do mal. É sair, se distanciar daquele mal em que vive, renunciar àquilo que o mundo te oferece. É renúncia. Isso significa aceitar Jesus. É renúncia daquele velho homem que praticava a iniquidade, que vivia no desabor absoluto da maldade, e passar a ser um homem que vai observar e se comover com a fraqueza do outro e ajudá-lo. Tirar aquele coração de pedra pesada e colocar um coração de carne cheio de sentimento, de compaixão e de misericórdia. É isso. É renúncia. Aceitar Jesus é renunciar às coisas do mundo. O pecado, as coisas que fala do mundo é o pecado. A ganância. Nós vivemos num tempo em que o ser humano
está tomando o lugar dos animais, está passando dos animais, porque tem animal que protege. Eu mesmo tenho um cachorro aqui em casa, nós estávamos morando no sítio, eu tive que voltar para a cidade de novo, que não fiquei bem lá no sítio. Os outros cachorros queriam pegar o gato correu e foi para debaixo do cachorro, e o cachorro enfrentou os outros cachorros para livrar o gato das garras dos cachorros ferozes. E ficou mesmo bravo e lutou e não deixou. Quer dizer, até os animais, gente, percebe que o outro é frágil e ajuda. Então, quando fala-se aceitar Jesus, é uma renúncia. Se você machucava alguém, pisava para se dar bem, machucava, não queria nem saber como aquela pessoa ficou, de que jeito ficou, mas o seu intuito era se dar bem. Então é renúncia dessas coisas, é renúncia de tudo quanto não prestava que você praticava. É negar a si mesmo, como Jesus disse. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ô, cruz é, bom, é mil maravilhas, gente. Me responde. Cruz é o quê? É carro de luxo de 2, 3 milhões, é avião, é jatinho, é aviões para viajar para cima e para baixo, é lancha, é barco, é navio, é mansão, conta riquíssima, milhões e milhões. Isso é isso. Não que você vai viver uma vida de miséria. Não. Mas que você renuncie àquele egoísmo. Entenda. Entenda que existem pessoas que necessitam de você, que precisam de você. E eu falei para ele, digo, se você bebia, não vai beber mais, se você fumava, não vai fumar mais, se você se prostituía, não vai se prostituir mais, se você roubava, não vai roubar mais, se você... E comecei a debuiar para ele, sabe o que foi que ele disse para mim? Irmão, assim eu não vou aceitar, não. Mas muitas pessoas ficaram alegres quando ele levantou a mão. Quem é que não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Você perguntar a 1 bilhão de pessoas agora e dizer, você aceita Jesus como teu Salvador? Eles vão levantar a mão. Mas quando você falar na renúncia, eles vão baixar a mão. Vão fazer igual um filme que eu estava assistindo ontem. Que um figurante, no filme de Davi e Golias, um figurante, quando o rei Saul pergunta quem vai enfrentar Golias, aí o nariz dele começa a coçar, ele faz todo jeito, não consegue, aí depois vai com o dedo assim, ó. Aí o rei entendeu que ele disse que queria lutar, ele disse, não. É a mesma coisa, gente. Eu quero dizer para você que aceitar Jesus é você começar a olhar para o seu próximo como que fosse você. Você entendeu agora? É você estar com uma dor na perna e olhar para o próximo assim e dizer, oh meu Deus, se essa dor fosse na perna de fulano, quanto ele ia sofrer? Ou eu estou vendo agora quanto dói essa ferida, porque fulano está com uma ferida igual à minha. Ou eu estou com uma ferida igual a dele agora, eu estou vendo agora o quanto ele está sofrendo. Aquela dor de fulano,
Oh, meu Deus, eu vou lá ajudar ele porque eu sei o que ele passou, o que ele está passando, é uma dor terrível. É assim que Jesus quer, gente. Esse é o aceitar Jesus como teu Salvador. É renúncia. É negar a si mesmo. É renunciar. Jesus diz, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Será quantas pessoas existem no mundo que estão seguindo a Jesus? Quantas pessoas no mundo estão seguindo a Jesus? Porque só andar com a Bíblia, só louvar na igreja, só pregar na igreja, não é andar com Jesus. É olhar para o próximo. Teu vizinho está necessitado. Tua vizinha está necessitada. Aquele colega de trabalho teu chega com a marmita todo dia, só aqueles 4 carocinhos de feijão e farinha. Quando sai, você não vê ele calçar um tênis, uma chinelinha de dedo toda rasgada, toda quebrada, às vezes até com prego, uma roupinha, entra mês e sai mês, ele com aquela roupinha nos couro, depois que tira a bata da firma, a farda da firma. Mas ali ele está trabalhando, está rindo. Aquela hora do almoço ele se afasta de você lá para frente. Você está fazendo seu churrasco e o seu vizinho lá está só sentindo o cheiro e chorando. Andando no teu carrão bonito, teu vizinho de pé. Você nunca ofereceu nenhuma carona a ele. Você nunca falou nem um bom dia para teu vizinho. É assim que à noite prega o evangelho e diz que ama. Será que amor é isso? Amor é o que Jesus diz na sua palavra. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Meus amados, minhas amadas, eu quero dizer para você que tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, se nós refletirmos, nós vamos perceber que ainda falta muita coisa em nós para nós ser verdadeiramente representante do Senhor aqui na Terra. Falta muita coisa em nós. Que nós venhamos refletir o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Então, se nós somos a luz do mundo, nós temos que mostrar o nosso brilho para o mundo. Não é nós mostrar a nossa luz, é mostrar o brilho. Para que o povo veja em nós o brilho do Senhor. Amém? Para você que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, eu quero tão somente te entregar esta palavra que se encontra no livro 14, capítulo 14 de João, quarto evangelho de João, capítulo 14, diz assim, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esta é a palavra do Senhor. Quando ele diz, lá no livro de Marcos, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e
for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Jesus aqui ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se alguém pregar outro evangelho, a não ser que Jesus é o protagonista, não queira fazer parte disso. Que Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém faz nada sem ele, porque ele diz: sem mim, nada podereis fazer. Então, sem Jesus, nós não somos nada. Aceita Jesus como teu Salvador. Renunciando às coisas do mundo, para viver uma vida absoluta em adoração a Deus, em comunhão com Deus. Sendo uma pessoa diferente para que o mundo veja em você o brilho de Deus na tua vida. Poderia eu chegar aqui agora, ler de Gênesis a Apocalipse, falar, enrolar a língua, falar dialeto, para que você fique comovido. Porque isso nada é, nada menos do que um grande dialeto que muitos aprenderam. Pode observar que é um linguajar só, universal, enrolado na língua, uma coisa só, para comover as pessoas, dizer que está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus não causa confusão, não deixa dúvida. Então Jesus diz que muitos irão surgir para enganar o mundo, enganar o povo. E muitos estão sendo enganados. Creia tão somente que Jesus te ama. Ele quer que você seja uma pessoa diferente dos demais. Mas não é diferente com a cara grossa, sem falar com o ser humano, sem dar bom dia. Não, é para se chegar àquelas pessoas. Jesus Cristo diz aqui: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Por todo mundo, tá entendendo? Ah, é porque fulano ali usa magia negra, fulano ali tem um terreiro disso, aquilo, fulano ali é homossexual, fulano ali é uma prostituta, fulano ali é um ladrão, fulano ali é... Eu não vou... Não, ele está falando é todo mundo. Sabe por quê? Porque a alma de todos eles é igual à minha. O mesmo valor que a minha alma tem para Deus, a deles tem também. A única coisa que está faltando é eles renunciar o que praticam. Mas ninguém está condenado ao inferno. Não. Todo mundo tem uma chance para se arrepender. Então a chance é agora, arrepende-te. Cada dia que Deus te der, cada segundo, cada minuto, é para que eu e você nos arrependam daquilo que nós fizemos que não agradou o Criador. E pedimos perdão para que Ele possa, cada dia, nos ajudar, a nós ajudar os outros nossos irmãos. Amém, meu querido? A palavra que eu tenho para deixar para você refletir nesse dia de hoje é João capítulo 14, versículo 13, diz assim, ó:
tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. Mas aqui tem um versículo que eu gosto muito de citar ele, ó. Esse é para todos, viu? Toda nação humana, ó. Muitos dizem que ama Jesus, que gosta de Deus, que são amigos de Deus, que gosta de Jesus, que são isso e aquilo, ó. Aqui diz assim, ó. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas aqui no 15 diz assim, ó. Se me ama, ó. Se me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a chave de tudo. Primeiro mandamento. Amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. Segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Será que tu está amando? Tu está entendendo o que eu estou falando? Será que tu está amando mesmo? Será? Ou tu está incluído naqueles que Jesus disse, veste suas roupas largas, tem uma cinta na cintura, faz uns fechos bem grandes e coloca no ombro do outro, enquanto eles mesmos não movem um dedo. Será, gente? O Evangelho de Deus é esse. Honra o Senhor teu Deus. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Para que os teus dias sejam prolongados na terra. E ama o teu semelhante. Que Deus possa abrir o seu entendimento. Que Deus possa fazer com que você reflita em todas as palavras que ouviu. Tudo que você ouviu. É que nós chegamos a um ponto que está tão difícil você acreditar numa pessoa que às vezes a gente chora para acreditar numa pessoa. Está muito difícil acreditar numa pessoa. Mas aqui você pode crer e confiar. Aqui, ó. Você pode crer e confiar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é quem pode te salvar. Só Ele é quem pode te levar ao céu. Só Ele é quem pode perdoar os teus pecados. Ele é o nosso tudo. Jesus. Esse é o caminho. Só existe dois caminhos. Caminho que leva ao céu, caminho que leva ao inferno. Não estou aqui pregando em nome de Assembleia A, Assembleia B, Batista C, Canaã C, Igreja T, Igreja B. Não. Estou aqui falando em nome do grande Eu Sou, do Criador de tudo e do seu Filho que veio dar a vida por nós. É por Ele, para Ele e com Ele. É para Ele a honra e a glória. Se você sentir de Deus, aceita Jesus como teu Salvador e eu vou orar por você. Levanta a tua mão, aceitando Jesus como teu Salvador. Só Ele é quem pode te salvar. Só Ele é quem pode ter garantia de descanso eterno para a tua alma. Chega de gravar vídeo falando da vida de fulano, de cicrano, de Beltrano, de político, de cantor, de não sei o quê.
Comece a pregar a palavra de Deus. Sem falar em nome de denominação, em nome de ministério, nada. Meu ministério é obedecer a Cristo. Eu dependo de Cristo, eu sou dependente de Cristo. Dependo dele para tudo, de Deus para tudo. Tanto em vida como morte, eu dependo dele. Seja dependente de Jesus também. Seja dependente do Criador. Dependa dele, do Criador. Fique nas mãos dele, não do homem. Amém? Vou orar por você. Se quiser, ora comigo. Te convido para nós orarmos. A oração que Jesus nos ensina desde o princípio que ele estava na terra, desde quando ele estava na terra. Ele diz assim, quando for orar, ora assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder e a misericórdia, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Cheiro no coração, presbítero Valde. E Deus te abençoe.